Olá, 22 de maio de 2019, as principais notícias desta quarta-feira você confere aqui na TV Difusora. Suspeito de assassinar professora no campus da UFMA na capital é preso. Palmeiras é recebido com festa em São Luís para o jogão de hoje com Sampaio pela Copa do Brasil. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova projeto de lei que proíbe cobrança de taxa de religação de água e energia. E no estúdio vamos falar sobre um procedimento inédito realizado em São Luís que auxilia no combate ao aneurisma. E ainda sobre o lançamento hoje do livro Drogas, Crimes e Prisões. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Muita chuva aqui na capital desde as primeiras horas de hoje. Já nós vamos girar ao vivo com Eduardo Ericeira circulando pela cidade, trazendo informação para você. Muita chuva nesta manhã aqui na capital, em todo o estado. A previsão também para hoje não é diferente, é de muita chuva em várias regiões aqui do estado do Maranhão. Daqui a pouquinho tem Silvan Alves atualizando você com as principais notícias da área de segurança. Tem também John Coutrin falando de política, a volta inclusive hoje do quadro Pinga Fogo. Vamos ver aqui o deputado Iglesias e o deputado Adriano Sarney debatendo um tema aqui de forma exclusiva aqui no nosso Bom Dia, no quadro de política comandado pelo John Coutrin. Mas a gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje, dia de jogão, dia de Copa do Brasil, dia de Palmeiras e Sampaio, falando de esporte. Não se comenta outro assunto na cidade, o grande jogo de hoje pela Copa do Brasil entre Sampaio e Palmeiras, com transmissão da Difusora FM. O Sampaio enfrenta hoje à noite a equipe palmeirense. Jogo de ida pela Copa do Brasil é a primeira vez que o time maranhense disputa esta fase da competição. Outro feito inédito na noite de hoje é o uso do árbitro de vídeo. É esperado um bom público para a noite de hoje, nessa partida que acontece no estádio Castelão. Ontem foi grande a movimentação nos pontos de venda de ingressos para a partida. Vamos ver. A terça-feira foi de movimentação intensa nas bilheterias do estádio Castelão. O Carlos, que é torcedor da Bolívia, correu logo para comprar o ingresso e garantir a presença. Arrisca aí algum palpite aí de placar? 1-0. Para o Sampaio. Sampaio Correia. Quem também vai conferir todos os lances de perto é o Jorge, que faz questão de vestir a camisa tricolor. Bolívia querida, com certeza, a gente tem aí. O Palmeiras nunca ganhou o Sampaio aqui. 1-0 Sampaio. Mas há aqueles maranhenses que vão torcer mesmo para os visitantes. É o caso do Alex, palmeirense de coração. Nenhum, só Palmeiras, só Palmeiras. Só é palmeirense mesmo. É uma paixão mesmo que você tem. Só Palmeiras. E aí, quer dizer, tendo a oportunidade do Palmeiras vir aqui no Maranhão jogar, não pode perder. Não pode perder. Já estamos tudo amanhã, todo mundo, a família toda. As vendas de ingressos foram encerradas às 5 da tarde. Logo mais, às 9 da manhã, elas serão retomadas e vão seguir até a hora do jogo. A organização estima que já foram comercializados entre 18 mil e 20 mil ingressos. No estádio Castelão, os preparativos para o confronto estão sendo finalizados. A partida, que é válida pela Copa do Brasil, traz uma grande novidade para o futebol maranhense: a utilização do árbitro de vídeo, recurso que já é realidade em outras grandes competições no Brasil e no mundo. E o VAR, ele veio exatamente para qualificar o resultado do jogo, trazer o jogo para a realidade, para o que aconteceu dentro do campo, o de certo e de errado, e dar o direito àquela equipe que realmente acertou e tirar o erro daqueles que anteriormente, nos equívocos dos árbitros, tiravam vantagem. Com o árbitro de vídeo será possível esclarecer qualquer dúvida que poderá surgir no decorrer da partida. Muita gente fala que o bom do futebol é a polêmica, é a dúvida. Eu particularmente discordo dessa ideia, até porque o futebol hoje é um negócio, né? Principalmente para os times envolvidos. São premiações milionárias nas competições, então não dá para uma equipe ser prejudicada por um lance duvidoso, por uma situação que passou desapercebida. Então, se existe a tecnologia, ela tem que ser utilizada e utilizada para aplicar exatamente aquilo que aconteceu. Os amantes do futebol também poderão conferir todos os lances do jogo entre Sampaio e Palmeiras pelas ondas da Difusora FM, a 94.3. A Difusora, que já é a emissora oficial da Copa do Nordeste no Maranhão, presenteará os ouvintes
também com as emoções da Copa do Brasil. Esporte, para nós da Difusora, é notícia, esporte agrega, esporte é um conteúdo fundamental para a sociedade e cada vez mais terá espaço aqui na nossa Difusora. Sampaio, Correia e Palmeiras, a Difusora não poderia ficar de fora nunca. E um detalhe sobre o VAR, hein? Ontem à noite, o Estádio Castelão passou pelo processo de homologação do árbitro de vídeo VAR junto à CBF e também à FIFA. Por exigência da entidade internacional, todos os estádios que façam uso dessa tecnologia precisam ser submetidos então a esse teste. Aconteceu uma partida, o jogo teste entre as equipes Sub-17 São Luís Futebol Clube e Sampaio Correia. Foi ontem à noite, tudo pronto, preparado para o jogo de hoje, portanto, e o Castelão fica homologado, então fica preparado para receber partidas. Há um interesse, inclusive, da Federação Maranhense de Futebol de fazer, por exemplo, um Sampaio Moto com o uso do VAR. Já é possível a partir da estreia na Copa do Brasil, nesse jogo de logo mais no Estádio Castelão. O time boliviano que entra em campo hoje deve ser praticamente o mesmo que empatou contra o Santa Cruz fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O técnico tricolor Julinho Camargo não deverá fazer alterações na equipe que jogou no último fim de semana pelo Brasileiro diante da equipe pernambucana. O treinador vai contar com todo o elenco à disposição para a partida, já que nenhum atleta está no departamento médico do clube. Chegar a esta etapa da competição é inédito para o futebol do estado. O Sampaio garantiu a vaga direta nas oitavas após ser campeão da Copa do Nordeste de 2018. O time vive um bom momento, está invicto e é líder na Série C do Campeonato Brasileiro, mas sabe que pela frente vai ter a melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade, no caso a Sociedade Esportiva Palmeiras. Parada dura para o tricolor, a torcida acredita no Sampaio Correia. A Difusora entra em campo hoje com toda a equipe de esportes na Rádio Difusora FM a partir das 18h30 com todos os detalhes desse jogão. Agora nós vamos ao vivo ao hotel onde está a delegação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eduardo Ericeira está lá, a chegada foi ontem lá no aeroporto, claro, Eduardo, chegada ontem com muita festa, não é isso? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente conversou aí sobre o Sampaio, mostrou também o teste do VAR, falando da expectativa toda para essa partidaça entre Sampaio e Palmeiras, jogo que acontece às 7h15 da noite aqui no Estádio Castelão. A gente tem imagens da chegada do Palmeiras, eles chegaram na tarde de ontem, na tarde desta terça-feira, no início da tarde desta terça-feira, aqui na capital São Luís, no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, tem a delegação, muitos policiais militares, também muitos seguranças aí do clube, muita gente, muitos torcedores do Palmeiras. É um clube muito grande, tem torcida em todo o Brasil, aqui em São Luís não é diferente, então muitos torcedores foram recepcionar a delegação do Palmeiras. Alguns jogadores pararam para falar com a torcida, alguns chegaram a tirar foto, acenaram para a torcida. Teve um detalhe bem legal, o jogador Felipe Melo, que é um dos destaques, um dos grandes nomes aí do Palmeiras, que é recheado aí de craques, recheado de grandes nomes, de jogadores de muito sucesso. Ele fez um vídeo ainda no ônibus, o jogador Felipe Melo, tá aí, a gente percebe ainda os jogadores do Palmeiras cumprimentando a torcida, e tá aí o vídeo que foi feito pelo volante Felipe Melo, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, que é um dos destaques aí do time do Palmeiras, como eu disse, é recheado de craques. Ele fez esse vídeo de dentro do ônibus, mostrando aí o volante Felipe Melo, aí mais imagens dos jogadores cumprimentando, né? Falando bem rapidinho, falando rapidamente com alguns torcedores que conseguiram se espremer ali na frente, na proteção que foi colocada no desembarque do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado aqui em São Luís. E aí o pessoal se apertando, se espremendo ali para falar com os jogadores do Palmeiras, também comissão técnica, o Filipão também, que é um grande nome, técnico muito conhecido, pentacampeão mundial, aí falando com a torcida, cumprimentando, alguns trocaram ali alguma palavra, mas passaram rapidinho, falando ali com os torcedores do Palmeiras, que certamente devem lotar, devem comparecer hoje ao Estádio Castelão para a partida entre Sampaio e Palmeiras. Como você disse, Adalberto, o Palmeiras já se encontra aqui em São Luís, como você pode perceber aí também, eu estou com a roupa molhada, como você pode perceber. O Palmeiras se encontra em um hotel aqui perto da Orla Marítima de São Luís, mas amanheceu com muita chuva, então não deu para ver esse nascer do sol aqui na capital maranhense, que é muito bonito. A gente está bem aqui próximo à Orla de São Luís, bem próximo aqui à Avenida Litorânea, mas o tempo muito nublado. Céu escuro, o sol ainda não nasceu nessa manhã de quarta-feira aqui em São Luís, então o pessoal do Palmeiras aí amanheceu com esse tempo nublado. Expectativa de público muito grande hoje no Estádio Castelão. A gente lembra que Sampaio e Palmeiras já tiveram outros capítulos dessa história. O último foi em 2015, também pela Copa do Brasil, só que foi na segunda fase. O Sampaio empatou com o Palmeiras pelo placar de 1-1 aqui em São Luís e perdeu lá em São Paulo pelo placar de 5-1, acabou sendo eliminado. Foi pela mesma Copa do Brasil, só que pela segunda fase. Como você disse, Adalberto, é a primeira vez que o Sampaio disputa, é a primeira vez, na verdade, que um clube maranhense disputa essa fase de oitavas de finais da Copa do Brasil.
Agora o Sampaio Corrêa, um time maranhense, por ter sido campeão da Copa do Nordeste, já entra direto na fase de oitavas de final, pega o Palmeiras, que está na Taça Libertadores da América, e também já entra nessa fase de oitavas de final. Mais um duelo entre Sampaio e Palmeiras, promessa de casa cheia. Milhares de torcedores, tanto do Sampaio quanto do Palmeiras, devem comparecer hoje às 7h15 da noite. Como eu disse, Adalberto, está chovendo aqui em São Luís, amanheceu chovendo, o tempo está bastante nublado. A expectativa de chuva para hoje à noite é de 70% aqui em São Luís. Então pode ser que a partida entre Sampaio e Palmeiras aconteça aí debaixo de chuva, mas eu torcer que a noite não chove, que a partida seja aí com o céu aberto, tempo tranquilo e que vença o melhor. Vamos ficar na torcida para que seja o nosso representante aqui do estado do Maranhão, com todo respeito, claro, à equipe do Palmeiras, que tem um grande time. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Ericeira falando de um hotel aqui da cidade onde está a equipe, a delegação do Palmeiras, por enquanto, claro, com muita chuva aqui na capital. Ninguém ali no hall de entrada do hotel, nos torcedores, mas logo mais tarde, com certeza, os torcedores vão chegar por ali na tentativa de tirar uma foto, de se aproximar, de ver os jogadores, os ídolos aí. É o time de melhor campanha, o melhor time do Campeonato Brasileiro e do país. Na atualidade, líder, inclusive, do Campeonato Brasileiro, vem de goleada e pega o Sampaio, que é o campeão da Copa do Nordeste. Vai ser um grande duelo. Fique ligado na Rádio Difusora FM. Para encerrar esse bloco de esporte, 2 treinadores maranhenses que disputam o Brasileiro estão com duas equipes estão com novos comandantes. No Maranhão, Lucas Andrade entra no lugar de Sandor Fex. O novo treinador do MAC tem 42 anos, é natural de Anápolis, Goiás, e já trabalhou no futebol goiano e mineiro e teve passagem aqui no Motoclube e também no River de Teresina. Lá em Imperatriz, a gente tem imagens inclusive de Imperatriz, a Sociedade Imperatriz de Desportos também mudou seu treinador. O Rui Scarpino não comanda mais o clube, a decisão ocorreu em comum acordo entre a direção do clube e o técnico. O preparador físico Fábio Nogueira assume interinamente o comando da equipe até a chegada do próximo treinador. A gente pede desculpa pelo erro aí, rodaram imagens do Motoclube e a gente falando do Maranhão Atlético. Maranhão Atlético Clube que está de novo treinador, portanto, desde ontem saiu o Sandor Fex e lá no Imperatriz saiu o Rui Scarpino. 7h mais 12, confira agora o nosso Giro de Notícias. Uma pesquisa realizada pela seguradora Líder, responsável pelo pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, apontou que das ocorrências de trânsito registradas no Maranhão em 2018, 24% tiveram envolvimento de mulheres. Do estado, conforme dados do Detran Maranhão, elas representam cerca de 27% dos condutores registrados pelo órgão. Para especialistas, baixos índices de mulheres envolvidas em acidentes demonstram que, apesar de serem a minoria no trânsito, elas são, no geral, mais cautelosas na direção. Há quase um mês do fim do prazo para a retirada do PIS/PASEP, referente ao ano base 2017, cerca de 2 milhões de pessoas com direito ao abono salarial ainda não sacaram o benefício. Segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o valor disponível para saque chega a R$ 1,5 bilhão. O benefício vence em 28 de junho. A maior parte desse valor está na região Nordeste, onde 624.074 trabalhadores não sacaram o recurso, principalmente nos estados do Maranhão, Bahia e Sergipe. O Maranhão mantém 5 postos durante a campanha nacional de doação de leite materno realizada pelo Ministério da Saúde, em alusão ao Dia Nacional de Doação de Leite Humano, no último dia 19 de maio. As unidades de coleta estão localizadas em São Luís, Imperatriz e Caxias. Quem deseja ser uma doadora pode ir até o banco de leite do Hospital Materno Infantil, na capital. A maioria das mães cadastradas recebe atendimento domiciliar. A coleta é feita em casa e todas as despesas correm por conta do hospital. A participação agora aqui no Bom Dia Maranhão é de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, suspeito de assassinar aquela professora lá no campus da Universidade Federal do Maranhão, aqui na capital, foi preso? Ele foi preso na noite de ontem, estava em um bar na Avenida Litorânea. Ele é guarda temporário do sistema penitenciário e foi identificado como Márcio Jorge Lago Marques. A polícia já tinha, inclusive, um mandado de prisão temporária, o trabalho feito lá pela delegada Viviane Fontinelli, a equipe do Departamento de Feminicídio, que é da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Foi fundamental as imagens que foram disponibilizadas pela Universidade Federal do Maranhão, do campus, na segunda-feira, dia 13, que foi justamente o dia em que a professora Rosiane Costa, de 44 anos, foi encontrada morta, seminua, naquela região ali do Centro de Ciências Sociais e próximo também ao prédio da TV UFMA.
A causa-morte teria sido asfixia por estrangulamento, né? E a polícia deve, daqui a pouco, numa coletiva de imprensa, está marcado para daqui a pouco às 9 horas da manhã, detalhar sobre a motivação desse crime aí, já que o Márcio Jorge, ele foi interrogado já até o início dessa madrugada, lá na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, e acabou confessando ter sido ele o autor do crime, não é? Faltando agora a polícia dar esclarecimentos a respeito da motivação, os motivos que ele teve para tirar a vida dessa professora. Ele está preso à disposição da Justiça, né? Depois de ter sido interrogado já no início dessa madrugada, é um procedimento de praxe, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e de lá ele seguiu para a unidade prisional, de onde deve voltar agora de manhã. Depois da coletiva, deve haver um outro interrogatório do Márcio Jorge, lá mesmo no Departamento de Feminicídio, porque ainda faltam alguns detalhes que a polícia aguarda ainda a divulgação de alguns laudos e consequentemente, alguns detalhes que ainda ficaram faltando diante do adiantado da hora, que a equipe trabalhou muito para cumprir esse mandado de prisão, então alguns detalhes precisam fechados, isso deve ser feito daqui a pouco no interrogatório do acusado. Obrigado, Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. É o nosso Silvan Alves destacando as notícias da área de segurança. São 7 horas e mais 16 minutos. No próximo bloco, o procedimento inédito realizado em São Luís auxilia no combate ao aneurisma. E mais, a volta do quadro Pinga Fogo com João Coutrin. E vamos falar também de um projeto importante que foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que atinge diretamente você, os contribuintes. Um instante só, a gente volta já com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão. Olha, foi realizado aqui no estado um procedimento inédito que auxilia no combate ao aneurisma. Sobre o assunto eu converso agora, um dos médicos que participou desse momento, que inaugura uma nova era, inclusive, no tratamento dos aneurismas cerebrais. Converso agora aqui com o doutor Luciano Lobão. Doutor, bom dia. Bom dia, Alberto. Agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre um procedimento realmente que é um divisor de águas no tratamento do aneurisma. O aneurisma cerebral é uma condição médica bastante frequente na nossa população. Para você ter uma ideia, mais ou menos, a cada 50 pessoas, uma pode ter aneurisma cerebral. Então não é raro a gente encontrar no nosso consultório pacientes que sofrem dessa patologia, que é de extrema gravidade quando ela causa o sangramento cerebral. O nosso procedimento, a implantação do stent web, que é um dispositivo como se fosse um cesto fechado que a gente põe... tem imagens aqui que a gente pode, inclusive, mostrar para as pessoas terem uma ideia mais clara de como é que funciona. Então, explique para a gente, por favor. Então, a gente põe esse cesto metálico, uma substância metálica, dentro do saco aneurismático e bloqueia o fluxo sanguíneo para dentro dessa bexiga sanguínea, possibilitando que o fluxo sanguíneo passe unicamente por dentro da artéria, sem entrar mais no saco aneurismático. Isso é apenas mais um recurso que a neurointervenção traz para os nossos pacientes. O que acontece? Hoje, grande parte dos pacientes nos perguntam se podem fazer a cirurgia do aneurisma pelo catéter, que é uma cirurgia menos invasiva, traz menos morbidade, traz menos problemas para o paciente e uma recuperação bem mais rápida. Como essa expansão da neurointervenção aconteceu nos últimos 20, 15 anos, o desenvolvimento desse novo dispositivo garantiu que aneurismas de bifurcação, que são aqueles aneurismas que saem entre duas artérias, que antes iam para a cirurgia, eram pacientes mais indicados para a cirurgia, hoje esses pacientes podem ser realizados de forma menos invasiva, de forma menos gravosa para a sua saúde. O Maranhão está habilitado já para fazer esse tipo de cirurgia a partir desse feito inédito que foi realizado. Aliás, foi realizado esse mês ainda? Foi mês passado. Mês passado a gente realizou o primeiro caso no Maranhão. O caso foi muito tranquilo, como realmente o procedimento é. Se você ter uma ideia, o índice de complicação desse procedimento é menor que 1%. Muito raramente traz algum prejuízo. A recuperação está sendo normal? Recuperação completamente normal. Em até 24 horas o paciente está em casa já com sua família. Os estudos começaram em 2011, né, doutor? A Anvisa autorizou, então, recentemente a possibilidade dessa intervenção? A Anvisa autorizou agora este ano, em janeiro desse ano. No Brasil, nós estamos por volta de 23 casos
já realizadas, graças a Deus, com um bom nível de sucesso. Eu vi na foto ali que tem um outro médico que estava com o senhor. Quem foi que o acompanhou nesse procedimento? Eu tive a honra de convidar e o convite ser aceito por um dos maiores neurointervencionistas do Brasil, da Escola Paulista de Medicina, da USP São Paulo. Foi um dos colaboradores da minha formação, o Dr. Michel Fruditi, que hoje é responsável pelo Einstein, pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo. Doutor, o que isso pode representar para a medicina do Maranhão? Quer dizer, a gente tem aqui, além de, lógico, a rede privada agora credenciada para fazer esse tipo de procedimento, nós temos vários alunos de medicina aqui, escolas de medicina no estado, e um procedimento inédito como esse realizado aqui no Maranhão tem um significado. O que o senhor diria sobre isso? Tem um significado importantíssimo, tanto na divulgação da nossa especialidade, na possibilidade de falar para as pessoas, da importância da discussão com o seu médico, pacientes portadores de aneurisma, poderem assim discutir de forma mais ampla todas as possibilidades de tratamento, entendeu? Então, hoje, com o hospital universitário, com toda a gama de investimentos que estão acontecendo, possibilita com que tanto os estudantes quanto a população se informe melhor, consiga discutir melhor as possibilidades de tratamento com o seu médico e assim garanta um tratamento mais satisfatório, um tratamento mais seguro e mais eficiente. Quanto tempo dura essa intervenção para as pessoas terem uma ideia do processo? Em torno de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. A complexidade e a necessidade, inclusive, do investimento na área tecnológica para que se tenha um procedimento como esse. Quer dizer, não é para fazer não dá para fazer um procedimento desse em qualquer local. O procedimento com dispositivo web não é um dispositivo que você usa em todos os pacientes. Então, você precisa ter uma avaliação com o seu médico especialista para que a gente consiga determinar quais pacientes podem ter benefícios com o stent. Geralmente são aneurisma de bifurcação, de colo largo, um paciente, às vezes, um pouco de mais idade, são os pacientes mais elegíveis para o procedimento. E especificamente aneurismas cerebrais, né? Não cerebrais. Serve para outros tipos de aneurisma. Aneurismas cerebrais. Aneurismas cerebrais é o foco. Os estudos foram feitos com aneurismas cerebrais. Conversei aqui com o neurointervencionista Luciano Lobão. Doutor, obrigado pela entrevista, parabéns lá pelo procedimento. Obrigado, agradecer a oportunidade. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 25 minutos. Nós vamos agora fazer o nosso giro pelo interior do estado. Começamos com Imperatriz, com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, a Secretaria de Segurança Pública realiza a troca de comando da Polícia Militar em várias cidades do estado. Aqui em Imperatriz, 3 batalhões mudaram de comandante. A solenidade foi realizada ontem à tarde no 3º BPM. Ao som de despedida e recepção, militares e autoridades acompanharam a solenidade de troca de comando dos 3º, 14º e 32º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão. É um ato de rotina dentro da instituição da Polícia Militar, as trocas de comando, e a gente sai depois de 3 anos com o dever cumprido, com as metas atingidas. É um desafio muito grande, a gente tem muitas ideias, né, para aplicá-las no policiamento em prol da sociedade. Já no 14º Batalhão, o comando agora é de responsabilidade do Tenente-Coronel Renato Abrantes. Ele chega com um planejamento estratégico de um policiamento mais aproximado, um policiamento onde a Polícia Militar vai ser mais vista, ela vai estar mais presente. O Tenente-Coronel Brito Júnior, que esteve à frente do comando de policiamento da área por 1 ano e 3 meses, fez um balanço positivo das ações realizadas durante esse tempo. Destacamos um trabalho com honestidade, né? Um trabalho compromissado com a sociedade, um trabalho de abnegação e renúncia. E colhemos bons frutos com esse trabalho. Tivemos aí uma redução significativa dos índices de criminalidade, né? Fizemos grandes operações na área. O comandante-geral de Polícia Militar do Maranhão, Ismael de Souza, destacou as próximas atividades em demais cidades do interior, como Balsas, Barra do Corda e Presidente Dutra. Então, nós temos de comando, nós temos que dar novas dinâmicas, dar novas experiências para os nossos oficiais, porque todos querem alcançar o posto de coronel. O governo do estado lançou uma operação Emergência Tapa Buracos nesse fim de semana aqui em Imperatriz, que a maioria das ruas e avenidas da cidade está castigada pela buraqueira. O objetivo é melhorar as condições das ruas que foram prejudicadas durante o período chuvoso.
As obras de recuperação das ruas estão sendo feitas por 5 frentes de serviço como esta para minimizar os problemas em relação à buraqueira e Imperatriz, principalmente no centro da cidade. É relevante porque agora, pelo menos esse período, vai se poder transitar mais tranquilamente. Mas o que eu falo, eu já estou pensando já no futuro. Mas é relevante, né? É salutar. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão, serão cerca de 200 ruas recuperadas em todos os quadrantes da cidade. Segundo o superintendente de articulação política da região tocantina, Adonilson Lima, a previsão é que as obras de recuperação sejam finalizadas até o mês de agosto de 2019. Ao todo, nós vamos atingir cerca de 200 ruas. Então, são ruas diversas, precisando de fato deste grau de intervenção, que as pessoas consigam exercer um direito básico, o direito de ir e vir. Esta, de fato, é uma grande ação para o povo de Imperatriz. Eram essas as informações aqui da região. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para todos aí em Imperatriz. Nós vamos agora à região dos Cocais com Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Adalberto, bom dia. A prática de atividades físicas é cada vez mais comum nas ruas e avenidas aqui de Caxias. Para quem não frequenta a academia e outros ambientes fechados, a caminhada tem sido a alternativa. Uma forma de enfrentar o sedentarismo e garantir mais qualidade de vida. Final de tarde, a imagem é sempre essa no entorno do terminal rodoviário de Caxias, às margens da BR-316. O local é destino certo para os praticantes de atividade física. Ciclismo, corrida e caminhada estão entre os exercícios praticados. Aqui é bom, é calmo, tem muita gente. Trago meu filho para brincar. Por problemas de saúde, Celeste começou a praticar atividade física. Para a dona de casa, no início era complicado. Agora, a hora de se exercitar virou diversão e já fez até amigos. É divertido, tem muitos amigos, muitas pessoas conhecidas, e aí eu tô aqui, né? É bom, faz bem para a saúde. O local virou referência para quem deseja sair do sedentarismo e se exercitar. É agradável e a pessoa fica à vontade, entendeu? Fora a pista, muitos aproveitam também a praça, que oferece equipamentos gratuitos. E aqui é muito agradável, eu venho sempre com minhas amigas, gosto muito porque a gente malhar um pouco, né, para fazer bem para a saúde, né mesmo? Dentre outros benefícios, a caminhada também ajuda a perder alguns quilinhos. É com você, Adalberto. Bom dia. Verdade, Zé Carlos, bom dia. Saúde é o que interessa, né? Vamos agora falar de política. Aqui no estúdio, John Coutrinho, nosso comentarista de política. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, vamos começar falando sobre um projeto que proíbe a cobrança de taxa de religação de água e energia. Foi aprovado em uma das comissões do Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, ontem, não é isso? É isso. É o projeto de autoria do senador Everton, do PDT, Adalberto. Ele já tinha prometido isso na campanha, nas eleições do ano passado. Foi uma promessa de campanha dele, de acabar com essa cobrança de taxa de religação tanto de luz quanto de água. Porque além de você pagar a conta em atraso, tem que pagar uma taxa extra, que muitas das vezes, Adalberto, é até maior do que o valor da conta. Por isso, o senador Everton pautou isso na comissão e foi aprovada, passa para outra comissão agora no Senado e depois para a votação na Câmara. Vamos acompanhar o que disse o senador Everton em relação a esse tema. O custo de energia elétrica, de serviço de energia, é um absurdo. Você puxa o custo da telefonia móvel, por mais que eles façam investimento, nós todo dia, nos grandes centros, passamos um monte de estresse com o serviço mal prestado deles. Imagine nos pequenos centros e nas comunidades mais longínquas, que hoje 3G ainda é sonho. Eu mesmo chego em cidades que pessoas dizem: senador, brigue para trazer internet para minha cidade porque não tem. É impressionante. Então, essa questão das agências é realmente um sentimento que todos têm, inclusive o cidadão, que é o mais importante. John Coutrinho, nós voltamos com o quadro Pinga Fogo, que fez sucesso aqui no Bom Dia, os parlamentares ali, cada um, né, de forma educada, defendendo o seu ponto de vista. Quais são os personagens de hoje? Adalberto, exatamente. Voltamos com o quadro Pinga Fogo, que
é sempre polêmico, é porque a gente coloca tanto um deputado do governo quanto um deputado da oposição para debater o tema que está em discussão na semana durante a Assembleia. O que acontece? Há uma discussão, uma tratativa na Assembleia Legislativa do Estado, Adalberto, sobre a questão daquele empréstimo. Nós falamos durante várias semanas sobre essa liberação, essa concessão autorizativa da Assembleia Legislativa para a contração de um empréstimo de 623 milhões para pagamento de precatórios. Até aí tudo bem, a Casa aprovou. Qual é a discussão agora? A discussão agora está em relação à linha de crédito, Adalberto. A linha de crédito, porque a Assembleia aprovou, deu autorização para o governo fazer, só que agora tem que observar a linha de crédito para a obtenção desse montante. E isso, claro, precisa de uma autorização ali da Justiça. O governo do Estado entrou no STF em relação a essa questão e aguarda um parecer. E ontem nós entrevistamos os deputados Iglesias Moisés, que é da base governista, e também o deputado Adriano Sarney, que é de oposição, e eles falaram um pouquinho desse assunto. Vamos acompanhar esse quadro Pinga Fogo. Essa minha emenda não deveria ser aprovada, talvez porque eu sou da oposição, mas certamente viabilizaria esse projeto, essa autorização, já que o governo, infelizmente, está quebrado, como todos nós estamos ouvindo aqui do doutor Iglesias. Então, uma coisa que é muito importante, o objetivo é dizer, não existe linha de financiamento, todos nós vimos, o ministro Barroso do STF chancelou essa decisão, todos nós vimos que o governo do Estado tem a obrigação de pagar, essa questão de pegar empréstimo, tudo bem, pega empréstimo, agora, empréstimo que exista, não empréstimo que não existe. Outra questão, se não existe empréstimo, o governo tem, de qualquer forma, a obrigação de arcar com o recurso do Tesouro. E para isso o governo tem que gastar menos, apertar, em vez de aumentar o número de secretarias, aumentar o número de funcionários, o governo precisa racionar para conseguir pagar as suas dívidas, os seus empréstimos. Então, essa é a nossa colocação e a nossa visão da oposição na Assembleia. Discordo que o Estado dizer o Estado quebrado. Não, o Estado passa por uma dificuldade financeira como o Brasil passa. Ano passado nós ficamos com menos 160 bilhões, menos 160 bilhões, menos 160 bilhões de reais de déficit público. Todo o Estado convive hoje com déficit público. O Maranhão tem uma dívida pública que é muito inferior ao que ela poderia ter. Hoje, por exemplo, nós poderíamos ter 200% da receita corrente líquida, que valeria 26 bilhões de reais, e nós temos hoje 53%. Então, de 53% para 200%, nós estamos muito longe do que a gente poderia ter de dívida. Então, discordo completamente de Vossa Excelência quando diz que o Estado está quebrado. O Estado passa por um momento de dificuldade financeira e insolvência natural de quando você tem queda de receitas obrigatórias de repasse. Isso aí é normal. Segundo ponto, lembrar novamente, o que a gente fez aqui foi um autorizativo. A Assembleia apenas diz que quando houver a linha de crédito, o governo poderá contratar. Exatamente. Explicação bem, tanto da oposição quanto do governo, explicaram direitinho essa questão desse empréstimo precatório. De forma equilibrada, né? A gente parabeniza os parlamentares por isso. Vamos falar agora sobre o líder do governo, o rompimento entre o presidente da Câmara dos Deputados e o líder do governo. Quer dizer, a situação está ficando mais complicada ainda politicamente, sustentação lá no Congresso Nacional para o presidente Jair Bolsonaro. É isso, Adalberto. Bem, sintetizando o que acontece. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rompeu com o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, por conta de uma charge que o Major Vitor Hugo, do PSL, da base do governo Bolsonaro, o líder, postou em relação ali os diálogos com a Câmara Federal, com os deputados. Ou seja, ele postou ali um saco, né, de dinheiro, alguém levando um saco de dinheiro e colocou o diálogo em cima. Ou seja, isso irritou muito, porque como se fosse um toma lá da cá, se os deputados quisessem dinheiro. Nós temos um vídeo de um deputado federal da Bahia sobre essa questão em que se pede a saída do Major Vitor Hugo, que é líder do governo, e se coloque outra pessoa para dialogar. E o Isidoro, que é deputado federal da Bahia, fala um pouquinho sobre ele se coloca à disposição para ser o líder do governo Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar.
vídeo aí vai viralizar nas redes tá sociais, viu? John, até amanhã, hein? Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrinho, tem cada uma, né? No próximo bloco nós vamos falar com um jurista sobre drogas, crimes e prisões, temas de um livro que vai ser lançado hoje aqui na capital. E vamos mostrar também a segunda edição de uma exposição de uma das mais tradicionais brincadeiras de Bumba Meu Boi do estado. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, são 7h38 agora. São 7h41, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Vai ser lançado hoje na capital o livro Drogas, Crimes e Prisões. Sobre o assunto eu converso com o autor da obra, o jurista maranhense Alan Paiva. Alan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos telespectadores do programa Bom Dia Maranhão. É um prazer estar aqui com vocês, participando desta conversa sobre um tema tão relevante e atual quanto esse, não é, Adalberto? Drogas, Crimes e Prisões. E como você falou, o meu livro foi publicado em março pela editora Paulinas e trata justamente da relação que existe entre esses três temas. Drogas, crimes e prisões, eu acredito que hoje é um tema essencial para quem quiser compreender a violência no nosso país. Um dos aspectos levantados por você no livro, Alan, trata da questão do mito da ressocialização. É difícil realmente, está na lei, né? Mas na prática, falar em ressocialização, com a estrutura que se tem, né, em todo o país, na área carcerária, com superlotação, enfim, com a falta de um atendimento que é, inclusive, determinado pela lei, mas que na prática não existe, né? Você que é um experiente advogado criminalista, sabe bem disso, né? É verdade, Alberto. Hoje a ressocialização é um tema importante porque, como você mesmo falou, é um dos mitos que cercam a nossa realidade prisional. Nós temos sempre ouvido falar que um dos objetivos da prisão, além de prevenir o delito, é ressocializar o encarcerado. E, na verdade, esses são dois mitos. Eu acredito que hoje, nem mesmo o mais convicto professor de direito penal acredita nisso, né? Dados os índices de reincidência, a realidade violenta das nossas prisões, que são superlotadas, são seletivas, nós percebemos que a ressocialização realmente é um mito, ela não existe. Alan, agora, esse livro aponta também caminhos, medidas que poderiam ser adotadas para tentar mudar esse quadro? Sim, não só o livro analisa de forma acessível, a partir de uma linguagem também que visa esclarecer toda a população, visa o leitor comum, porque é preciso também falar, Adalberto, que esse tema, drogas, crimes e prisões, costuma ser tratado de forma particularizada, né? Cada tema, e inclusive nos meios especializados, no ambiente acadêmico, geralmente. E eu acredito que esse tema hoje interessa a toda a sociedade. Por isso que eu aproveitei tratar dessa questão de forma acessível, numa linguagem acessível a qualquer leitor, né? Você amplia a discussão, Alan, me perdoe, nosso tempo realmente é muito curto, mas você amplia essa discussão que sai da área da questão da segurança pública e passa por entender, até do ponto de vista filosófico, eu diria, e não poderia ser diferente, ligado ao direito, que sociedade é essa que a gente está construindo? Quer dizer, essa reflexão também perpassa a obra? Essa é uma pergunta interessante, Adalberto, porque esse é o fundamental, eu acredito, do livro, que é fazer as pessoas refletirem não só sobre o papel da prisão hoje na sociedade, se ela realmente contribui para combater a violência e reduzir a criminalidade, ou se, na verdade, a prisão se constitui hoje enquanto fator criminógeno, ou seja, que aumenta, incrementa a violência que ela diz combater. E, no meu ponto de vista, esse é um tema fundamental do livro. Você agora perguntava se o livro propõe soluções. Na verdade, o livro faz uma reflexão profunda sobre esses três temas, sobre a sua relação intrínseca para o estado de violência que nós vivemos hoje e aponta também caminhos que passam não só pelo respeito à dignidade humana, pelo respeito aos direitos dos presos, como também mostrar essa relação que hoje existe entre a política de guerra às drogas, que, como um criminalista carioca, o Nilo Batista, costuma dizer, é uma política criminal com derramamento de sangue, e o aprisionamento, chamado encarceramento em massa,
que existe hoje no Brasil. Alan, vamos aproveitar para convidar as pessoas. O lançamento do livro acontece hoje às 4 horas da tarde. Qual o local, o horário? É 4 horas da tarde, mas o local? O lançamento ocorrerá hoje no Centro Cultural do Ministério Público, às 16 horas. Eu aproveito para convidar toda a sociedade para estar presente e também para ler este livro que traz, como eu acabei de falar, uma análise profunda da nossa sociedade, desse processo de desumanização que estamos vivendo e, sobretudo, desse momento de punitivismo exacerbado que marca a realidade desse país. Obrigado, Alan. Conversei aqui com o escritor, palestrante, o advogado criminalista, membro da Comissão de Justiça e Paz na Arquidiocese de São Luís, assessor jurídico, inclusive foi assessor jurídico do Tribunal de Justiça. Alan Paiva, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a atenção dos telespectadores e ao convite da TV Difusora para estar aqui no programa Bom Dia Maranhão. Obrigado mais uma vez. Vamos mudar de assunto? Confira agora detalhes de uma segunda edição de uma exposição de uma das mais tradicionais brincadeiras de Bumba Meu Boi do estado do Maranhão. Vamos ver. Uma roda de tambor de crioula recepcionou os visitantes da exposição. É a segunda edição da exposição Diamante Brasileiro, Boi de Santa Fé, Cultura e Tradição. São fotos, indumentárias, personagens como casumbás e altares religiosos. Este ano pensamos também em fazer a segunda edição da exposição Diamante Brasileiro, Boi de Santa Fé, Cultura e Tradição, mostrando nessa exposição a nossa região da Baixada, que ali vem retratando na entrada da exposição. Então, toda essa história do Boi de Santa Fé vem mostrar nessa segunda edição da exposição Diamante Brasileiro. A intenção é promover o resgate e valorização do grupo de Bumba Meu Boi, fundado em 1988, e também do sotaque da Baixada, um dos mais tradicionais do Maranhão. É uma coisa que a gente gosta, que a gente ama. Isso está no sangue. Eu, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em outro tipo de festa, a não ser no Bumba Meu Boi, o tambor de crioula e futebol, as minhas diversões. Então, para mim é gratificante, muito, muito mesmo, estar dentro do Bumba Meu Boi da Baixada. A mostra fica em cartaz no Palacete Gentil Braga até 13 de junho, como parte da programação do Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do Maranhão. O Departamento de Assuntos Culturais, ele abre as portas para essa grande exposição do Boi de Santa Fé, apresentando toda a história do boi com suas indumentárias. E esse é o papel aqui do Departamento de Arte da Universidade Federal do Maranhão, que é exatamente dar visibilidade e divulgar a cultura popular. Quem veio conhecer a mostra se encantou com o que viu e não teve como não fazer um registro do trabalho. A cultura maranhense é uma das culturas mais diversificadas do Brasil. É importante como um espaço no centro, no Palacete Gentil Braga, para a gente conhecer sobre o boi. E isso faz com que seja aberto para a comunidade, e seja aberto para as pessoas saberem sobre a importância que o Boi de Santa Fé tem. Brincadeira tradicional aqui do nosso estado, né? São 7 horas e 49 minutos. Vamos voltar a falar do jogão de hoje da Copa do Brasil, Sampaio e Palmeiras. E o jogo vai alterar o trânsito, inclusive ali nas imediações do Estádio Castelão. Para lá que a gente vai com o Eduardo Dereceira. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente se encontra neste momento aqui no Estádio Castelão, onde vai acontecer a primeira partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil entre Sampaio e Palmeiras. Nesse momento vai continuar chovendo aqui, Adalberto, ninguém aqui no Estádio Castelão, apenas algumas pessoas trabalhando. A gente já conversou com algumas pessoas que fazem a manutenção aqui do Estádio Castelão, também o pessoal da vigilância, algumas pessoas também fazendo a limpeza aqui do Estádio Castelão, mas por enquanto nada de torcedores aqui dentro, também do lado de fora, movimentação praticamente zero, muito pequena. Olhamos algumas pessoas caminhando com a camisa do Palmeiras, também com a camisa do Sampaio, mas pouquíssimas pessoas. Lembrando que a organização do trânsito também já foi planejada aí pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, 30 agentes de trânsito e também pela Polícia Militar, vários policiais militares, centenas de policiais militares vão fazer esse trabalho aqui na segurança, garantindo a segurança no Estádio Castelão, desde o entorno aqui do estádio, também avenidas que ficam próximas aqui ao Estádio Castelão, Avenida dos Franceses, também a Avenida São Marçal, ali no bairro do João Paulo, vão ter pontos de contenção, vai haver revista também por parte da Polícia Militar, quer dizer, tanto
tanto a Polícia Militar quanto aí os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, garantindo aí a organização. A gente já viu alguns pontos de contenção, algumas grades já foram colocadas aqui no acesso, quando a gente estava se dirigindo aqui para o Estádio Castelão. Também haverá aumento da quantidade de coletivos circulando desde as 18 horas, lembrando que esses pontos de contenção são a partir de 15 horas de hoje, a partir das 3 horas da tarde, e haverá aumento da quantidade de ônibus circulando a partir das 18 horas até as 22h30, até as 10h30, quando o pessoal estiver saindo, os torcedores que vierem acompanhar a partida estiverem deixando aqui as dependências do Estádio Castelão. Então tudo sendo organizado para receber essa grande partida entre Sampaio e Palmeiras pela Copa do Brasil. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Com certeza um grande público hoje no Estádio Castelão para esse jogão de bola pela Copa do Brasil, transmissão da Rádio Difusora FM, hein? Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior. Nossa parceria é com o Nugel, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos lá, começando com São Luís, céu parcialmente nublado, hoje chuva ocasional isolada, o dia já começou com chuva aqui na capital. A mínima 26, a máxima 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, lá céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada também. Mínima de 25, a temperatura, claro, sobe um pouco mais para 34 graus e assim lá na região Tocantina. Agora para a região dos Cocais, Caxias, céu parcialmente nublado a claro, possibilidade de chuva ocasional isolada, mínima em Caxias 25, máxima 34. Vamos para, finalizando aqui Caxias então, agora vamos para mais 3 cidades, agora sim, Pinheiro, Codó e Carolina. Em Pinheiro, céu parcialmente nublado, chuva ocasional e isolada, por lá mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Codó, hoje céu parcialmente nublado a claro e chuva ocasional e isolada. Mínima em Codó, 23, a máxima é de 35 graus. Carolina, a última cidade do nosso mapa, céu claro a parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 36 graus. Você vê que vem a chuva, né? Mas a temperatura é extremamente elevada, praticamente em todo o estado do Maranhão. Aquela sensação que a gente costuma chamar aqui no Maranhão de tempo abafado, né? É bem assim que está acontecendo nesses dias. Veja como fica agora a tábua de marés. Uma das maiores variações de maré do país. Aqui em São Luís, 2h45 da madrugada, você vê aí maré baixa, 0,8 metros. Às 8h43 da manhã, maré alta com 5,6 metros. Às 15h13 da tarde, nova maré baixa, está aí na tela para você, 0,6 metros. E 21 horas e 12 minutos, a última maré alta do dia, a tábua de marés, para esta quarta-feira em todo o estado. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você vai ter no portal MA10. Lembrando que estaremos com a transmissão do jogo entre Sampaio e Palmeiras, direto aqui do Castelão, com essa bela imagem do estádio João Castelo, que hoje vive um momento histórico. Teremos o VAR, o árbitro de vídeo, pela primeira vez no estádio Castelão e a primeira vez que uma equipe maranhense joga com auxílio da tecnologia das câmeras. Hoje, transmissão a partir das 18h30 na Rádio Difusora FM, com toda a equipe reunida para levar o melhor da informação, prestação de serviço para você. É com imagens do Castelão, do João Castelo, que hoje vive um dia histórico. Primeira vez que um time maranhense disputa as oitavas de final da Copa do Brasil, que a gente encerra o Bom Dia Maranhão de hoje. Amanhã a gente se encontra, hein? Encontro marcado às 7 da manhã, acorde cedinho para ficar bem informado aqui na TV Difusora. Um abraço e até amanhã.